Sejam bem-vindos a mais um episódio de Bimmerverse. Hoje a gente vai reagir a mais um clipe da Skindi. Hoje a gente vai falar sobre a história de Catherine Knight. Você já conhece a história da Catherine Knight? Imagino que não. Não? É uma história que parece ter saído ali de um filme de terror, né? Mas que aconteceu de verdade ali na Austrália, né? Isso. Era uma mulher aparentemente comum e se transformou na protagonista de um dos crimes mais chocantes lá da história do país. E aí a gente vai contar essa história em detalhes, mas não tantos detalhes. Depois da... Vinheta! Exatamente. Bom, a Catherine Knight nasceu ali em 1955, né, em uma pequena cidade chamada Tenterfield, né, no interior da Austrália. E desde cedo a infância dela foi marcada por abusos, violência, e um ambiente familiar extremamente assim conturbado. É, o que infelizmente é bastante comum, né? Ela cresceu assistindo brigas violentas em casa, né? Sofrendo com um lar instável. E isso moldou muito a personalidade dela, né? Ainda adolescente, a Catherine já mostrava sinais de comportamentos agressivos e explosivos. Catherine se casou pela primeira vez em 74, né, em 1974, mas o relacionamento foi marcado por abusos e violência dos dois lados. O marido chegou a relatar que ela era extremamente ciumenta e imprevisível. E os relacionamentos seguintes também não foram diferentes. A Catherine tinha ataques de fúria, ameaçava os parceiros e já chegou a ferir alguns deles em brigas. Aí, no final dos anos 90, a Catherine começou a se relacionar com o John Price, que era conhecido mais como Pricey. Ele era bem visto pela comunidade, era trabalhador e querido pelos amigos. Mas assim como nos relacionamentos anteriores, os problemas começaram a aparecer, né? A Catherine se mostrava cada vez mais possessiva, controladora e agressiva, e o Price chegou a expulsar ela de casa algumas vezes, mas sempre acabava aceitando ela de volta. Em fevereiro de 2000, a relação chegou ao limite. John Price deixou claro que não queria mais viver com ela, né? Amigos e colegas de trabalho sabiam que ele tinha medo dela, inclusive. Isso. Então, no dia 29 de fevereiro do ano 2000, né, o Price chegou em casa depois do trabalho e a Catherine também estava lá. Eles acabaram discutindo, mas à noite, aparentemente, ela preparou tudo para cometer o crime terrível dela. E no dia seguinte, John Price não apareceu no trabalho. E aí, preocupados, os colegas foram até a casa dele. E foi então que descobriram a cena que chocou toda a Austrália naquela época, né? Isso. Então, como a gente falou, né, por motivos de respeito à vítima e tudo mais, a gente não vai entrar em detalhes gráficos do que ela fez, Isso. né, mas o crime dela ultrapassou qualquer limite de violência, foi realmente muito ruim o que ela fez, foi um crime brutal, planejado e completamente inimaginável. E ela foi presa ainda na cena do crime, né? Não houve dúvidas, né, de que a culpa era dela. Uhum. E rapidamente o caso se tornou manchete nacional e internacional. Isso. No julgamento, a defesa tentou alegar insanidade, mas isso foi rejeitado. E ficou bem claro para o tribunal que a Catherine sabia exatamente o que ela estava fazendo. Ela foi condenada à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Foi a primeira mulher na história da Austrália a receber essa sentença. Isso. Bom, esse crime da Catherine continua sendo lembrado como um dos mais assustadores, né, da Austrália. E até hoje é citado como um exemplo de até onde a violência doméstica pode chegar, né? E serve como alerta aí também, né, gente? Muitas vezes sinais de perigos em relacionamentos abusivos são ignorados, né, até que seja tarde demais. Isso é um modus operandi, assim, que acontece em muitas e muitas relações, Sim, né? Mas as pessoas têm que ficar ligadas, né? exato. E lembrando que geralmente acontece o contrário, né? Na Isso. maioria das vezes o abuso parte do homem Do homem, contra a exato. mulher, mas isso não quer dizer que também possa ser, justamente como nesse caso, a mulher também ser abusiva com o homem. Exato. Independente disso, se você tá vendo uma relação dessa, corre, pede ajuda. Exatamente. De ajuda, né? Bom, e agora a gente vai, né, fazer um react aqui do clipe da Skind, né? Isso. Lembrando que a Skind é australiana, né? Então imagina que lá. É pessoal pra ela um pouco, né? Exato. É pessoal pra ela.
A música é boa como todas, mas não pegou a gente tanto Não, como outras, não, né? não. Então a gente assistiu esse bem pouco mesmo. Umas 2 vezes a gente deve ter assistido. Isso. Mas é uma produção excelente. também. Exato, Dá pra ver a filmografia, A né? filmografia é excelente. Excelente desse clipe. Como a gente falou, dá pra ver. Uma mulher comum, né? É uma mulher bem. Normal, sim. E aí já tem os acessos de raiva dela, Isso. né? Que já tinha em casa, provavelmente. Até agora a skin. Agora ela se mostra um pouquinho mais. O que eu ia comentar agora é porque, como fala que ela cresceu num lar muito conturbado de violência, isso devia ser o normal dela, Era o normal. né? Geralmente acontece isso, né? A criança que cresce vendo os pais brigando todo santo dia. É o normal É o- dela. É assim que se É relaciona. assim que se relaciona, exatamente. Né? Exatamente. Aí o cara foi dormir, né? Igual a gente falou, à noite. Quer dizer, foi dormir não, né? À noite que aconteceu, né? Isso. Aí de novo uma criança. E de novo, né? A Skin deve ter. Ela deve ter investigado a vida dessa mulher toda pra fazer esse clipe. Deve estar lotado de referência aí que a gente nem tá Que a gente pegando, não né? que a gente não tá pegando. Da mesma forma com os outros clipes que a gente assistiu, que tinha algumas coisas visuais que a gente tentava, nossa, mas o que é isso? Ela deve ter puxado lá da fonte, Uhum, né? Alguma coisa que ela pesquisou sobre, isso. mas que a gente não pegou. Uhum. E ele é um pouco mais gráfico do que o Tyler. É, sim, ele é. O Tyler não é gráfico. Não. O Tyler É sugestivo. sugestivo, exatamente. É até interessante a gente procurar ver se tem documentário sobre ela também. Né? De todos que a gente falou até agora, a gente tinha alguma base de informação, Sim. né? Mas o da Catherine, infelizmente, a gente nunca viu nada, né? Então a gente não tem muito o que falar sobre o caso, sobre ela. Vamos dar uma olhadinha se eles tiveram filhos, só pra gente tentar entender também um pouco das crianças ali. Uhum. Então, a gente acabou de pesquisar e a Catherine teve 3 filhos. Foram 2 filhas do primeiro casamento, que a gente falou lá nos anos 70. Isso, E depois ela teve um menino com um cara aleatório. isso. Com o marido... Que foi assassinado. Isso, com esse ela não teve filhos. Mas ele tinha filhas de um relacionamento anterior. Exato. Que inclusive foi um dos motivos pelos quais ele voltou pra ela. Porque eu fiquei me perguntando pra que Ele voltou. ele voltou. É porque ele tava com medo dela fazer algo contra as filhas dele. Entendi. Se ele não voltasse a ficar com ela. Exatamente. Né? Então é um caso aí bem pesado. Cara, se vocês forem ler, pesquisar pra ler, vai com o estômago forte aí, porque é pesado mesmo. Pesado. Se existem documentários, os documentários eles provavelmente tiveram que ser assim muito leve, né, nessa parte, né, do que ela fez com ele, mas a gente nem recomenda, pra falar a verdade, né? Deixa a Se você história. tá acostumado, ok. Mas assim, você tá só curioso, deixa quieto. O nível dela já é aquele nível de serial killer muito, muito alto, né? Uhum. E bom, é isso. Bom, deixa no comentário se você já conheceu a história dela. Duvido. Não é tão popular aqui. Aqui não. Pelo menos aqui no Brasil, né? As coisas da Austrália ficam muito lá mesmo. Né? Mas deixa no comentário, deixa o like pra fortalecer a gente. A gente trazer o próximo aí, né? E se inscreve se você não é inscrito no canal, né? Pra acompanhar aí os próximos clipes da Sklinch. Não custa nada, tá? É de graça. Exatamente. É isso. Então, valeu e fui.